Estamos de volta. Antes de ir para Bauru, né, que tem o vereador Eduardo lá, que está querendo fazer a sua pergunta para o doutor André, eu gostaria de passar para todos vocês aí uma informação que nós estaremos, a UVESP, né, a União de Vereadores, estará realizando a 5ª Caravana da Inclusão, Acessibilidade e Cidadania. Né? Teve início ontem no auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e nós estaremos no dia 18 em Avaré, para a realização da caravana da região de Avaré. Então, todos aqueles aí que fazem parte da região de Avaré e quiserem estar presente na caravana, na 5ª Caravana da Inclusão e Acessibilidade, realizada em parceria com o governo do estado, vai ser um prazer em recebê-los lá. Eu estou saindo daqui hoje e vou para a região de Avaré para a gente poder organizar essa caravana. Doutor André, agora vamos para Bauru, né? Tem uma pergunta lá, se eu não me engano deve ser o vereador Eduardo, que gostaria muito de estar tirando uma dúvida. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que eu não sou vereador, eu sou um servidor lá da Câmara. E a pergunta que eu gostaria de fazer são duas. A primeira é sobre as audiências públicas para a prestação de contas do Poder Executivo realizadas na Câmara. Eu gostaria de saber se é obrigatório a emissão de parecer de alguma comissão da Câmara, Comissão de Finanças no caso, como ocorre na prestação de contas públicas do Executivo Federal, onde é obrigatório a emissão de um parecer com uma comissão mista composta de membros do Senado e da Câmara dos Deputados. Passo a palavra. Doutor André, fique à vontade. Eduardo, tu tinha referido duas perguntas, mas eu entendi uma, sobre as audiências públicas com relação à prestação de contas, né? Tu estás falando aí do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são as audiências quadrimestrais, onde o prefeito ele comparece lá na Câmara por meio da Comissão de Orçamento e Finanças, e a Câmara, então, faz a audiência pública na Comissão de Orçamento para ouvir o prefeito ou alguém designado pelo prefeito. Não é necessário que seja o prefeito, pode ser um técnico, o secretário da Fazenda, onde ele faz, então, a exposição do atendimento das metas que foram pré-definidas lá na Lei de Diretrizes, na Lei Orçamentária. Quem faz esse trabalho de análise é, sim, a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, e é por isso que é atribuído a ela esse papel pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E é necessário, sim, que se faça uma conclusão por meio de um parecer. Esse parecer ele tem que ser conclusivo, ele vai ter que indicar se houve ou não o atendimento das metas. É necessário que isso seja trabalhado, sim, e é da Comissão de Orçamento e Finanças esse papel. Agora, a logística da audiência pública, quem faz é a presidência da Câmara. Então, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças marca essa audiência pública, tem que ser quadrimestral, junto com o Poder Executivo, o presidente da Câmara produz, então, a logística dessa audiência. Mas, pontualmente, a tua pergunta teria que ter um parecer? A resposta é sim. Esse parecer é trabalhado a partir daquilo que for exposto em audiência pública. André, tem uma pergunta aqui da Câmara de Manduri, né, que é a Viviane Justo. Na verdade, eu acho que você respondeu aí. Bom dia. Quem deve promover e conduzir as audiências públicas no Legislativo? As comissões, os vereadores ou os servidores? É obrigatória a participação de todos os vereadores? Viviane, nós estamos aqui falando das audiências públicas do processo legislativo. As audiências públicas do processo legislativo, quem realiza são as comissões. A participação dos vereadores é das comissões. Então, quem vai participar são os vereadores da comissão respectiva onde a audiência pública vai acontecer. Os demais vereadores podem participar dessa audiência pública, mas terão direito apenas à voz.
Eles poderão se manifestar durante a audiência pública, mas não a voto. O voto é dos vereadores que compõem a comissão. Então, essa audiência pública vai integrar o processo de instrução da matéria que está em análise, pode ter ponderação de outros vereadores que participam do debate, mesmo não sendo da comissão, mas a presença dos vereadores da comissão é fundamental para que a audiência pública cumpra o seu papel, tanto quanto o recebimento e análise das sugestões vindas da comunidade. Porque não basta fazer audiência pública, nós temos que trabalhar a audiência pública e viabilizar que a sociedade possa interagir com esse conteúdo. Então, isso é função, sim, das comissões quando nós estamos falando de processo legislativo. Obrigar os vereadores a participar das audiências públicas, não há como obrigá-los, eles têm as consequências da sua ausência, que aí depende de como a Câmara regulamenta essa situação de ausência. Tem vereadores, tem câmaras que prevêem até desconto por ausência não justificada de vereador em reunião de comissão. E as audiências públicas fazem parte das comissões e é considerado também como reunião de comissão. Insisto naquele ponto que eu comentei na pergunta anterior do Eduardo. A audiência pública, quem realiza é a comissão no processo legislativo. Mas a convocação da audiência pública, a logística da audiência pública, a definição do local da audiência pública, a preparação da audiência pública, a infraestrutura da audiência pública, se não for na Câmara a realização da audiência pública, tudo isso é a presidência da Câmara que viabiliza. André, temos uma outra pergunta aqui, que é da Gislaine, da Câmara de Pedregulho. O nosso regimento interno permite a reeleição da mesa mais de uma vez. Existe outra Câmara com esta situação? Estamos de acordo com a Constituição Federal? Esse é um assunto que nós encontramos decisões nos dois sentidos, nos tribunais. Num primeiro, dizendo que aplica-se simetricamente o artigo 57 da Constituição e aí não pode a Câmara estabelecer a recondução dos membros da mesa, porque a Constituição Federal não permite isso para o Congresso Nacional. São 2 anos de mandato sem possibilidade de recondução para os integrantes da mesa. Mas tem também decisões nos tribunais, e aqui no Tribunal de São Paulo de Justiça também tem essa interpretação, de que se trataria de uma matéria interna corporis, e, portanto, caberia ao regimento da Câmara definir. Então, esse não é um assunto completamente definido na jurisprudência. Predomina hoje esta segunda hipótese, de cada Câmara definir se o mandato da mesa é de 1 ano ou se são de 2 anos e se é possível ou não a recondução durante o mandato dos vereadores, que são de 4 anos. Então, é uma matéria que ainda está dividida na jurisprudência, mas predomina esse segundo posicionamento, de que seria possível, sim, o regimento interno dispor dessa matéria diferente da Constituição Federal. Perfeito. Então, vamos para a Presidente Prudente, Mariana. Seja bem-vinda, Mariana. Olá, bom dia, boa tarde, né? O Marinho, o doutor André. Eu gostaria de... Seria bem uma pergunta, até algum comentário, doutor André, com relação às câmaras do Estado, ou Constituição Estadual, Federal, porque na nossa lei orgânica existe um artigo que fala o seguinte: a manutenção do veto não restaura a matéria modificada e suprimida pela Câmara. Até o Executivo, há uns 3 anos, entrou com uma DIN com relação a esse artigo e ele permaneceu, ou seja, né, não prosperou a ação. E eu queria saber, assim, com relação a esse artigo, a Câmara fez uma modificação, suprimiu num projeto de lei por uma emenda. Aí, mesmo ela tendo aprovado o veto, essa matéria não tem efeito o veto do Executivo quando ele vetar, não adianta ele vetar mais. E na questão de se for feito um acréscimo para uma emenda aditiva, como que o doutor André tem visto isso na questão aqui, né, do Estado e até na União? A outra pergunta é com relação às emendas. Quando o projeto recebe uma emenda,
na fase de deliberação, só para a gente até assim, sanar umas discussões que existem, assim, jurídicos e funcionários, até vereadores da Câmara, o que se aprecia primeiro é a emenda ou o projeto e depois as suas proposições acessórias, que é a emenda ou um substitutivo? Passa a palavra. Pode ir lá, André. Mariana, sobre a primeira questão, está correta a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça de que não é possível, com a derrubada do veto, repristinar ou restaurar o termo original do artigo encaminhado pelo prefeito ou pelo respectivo autor. Então, de fato, é isso, e de direito é isso também. A Constituição, no artigo 66, ela estabelece. Se o veto for acatado, a matéria, então, ela fica sem conteúdo. Por isso, nós encontramos com frequência artigos em lei promulgada e publicada acompanhados da palavra vetado. Por que o artigo fica com a palavra vetado? Porque ele não é restaurado. Isso é curioso e se relaciona, inclusive, com aquela explicação que eu dei de que a emenda desaparece em plenário. Porque se a emenda for aprovada, ela vai integrar o texto na redação final. Se a emenda for rejeitada, ela é arquivada. Então, quando chega o projeto para o prefeito, chega em redação final e o prefeito não tem como vetar uma emenda. Quer ver um exemplo que é muito comum? Tem prefeitos que encaminham para a Câmara o projeto de lei do orçamento, pedindo autorização no artigo 7º, por exemplo, para suplementar até 20% do orçamento por decreto. Aí o vereador vai lá e faz uma emenda e a Câmara aprova essa emenda do vereador, reduzindo para 5%. Aí o prefeito recebe a redação final com o artigo 7º, 5%. O prefeito vetando esse artigo 7º, o que vai acontecer? Se a Câmara aprovar o veto, concordar com o veto, esse artigo 7º vai ficar sem nada. O prefeito pediu 20, a Câmara aprovou 5, o prefeito vetou 5 e a Câmara acatou o veto. Então, não fica nada para ele suplementar, porque acatando o veto não retorna os 20% que foi originalmente proposto no projeto. Então, não há como restaurar o texto original, até porque esses 20% eles nunca foram aprovados em plenário. O que foi aprovado em plenário foi 5%. Então, a resposta é não restaura. E a matéria fica, o artigo, por exemplo, acompanhado da palavra vetado. Sobre a tua segunda questão, quem é primeiro deliberado em plenário é a emenda, para depois deliberar o projeto. Porque se o presidente da Câmara propõe, está em votação o projeto de lei número 148, aí a Câmara aprova o projeto de lei, não tem mais que falar de emenda, porque está aprovado o projeto de lei. E a emenda é acessória ao projeto de lei. Se eu aprovo o projeto que é o principal, caiu a ideia da emenda. Então, o que tem que ser primeiro proposto ao plenário é a aprovação da emenda. O presidente diz, está em votação a emenda ao artigo 8º do projeto de lei 145. Aprovada a emenda, o presidente diz, está em votação o projeto de lei com a emenda já aprovada ao artigo 8º. Então, a ordem correta é primeiro aprovar a emenda, deliberar a emenda, para depois deliberar o projeto. André, o João Ramos, lá da Câmara de Martinópolis, você acabou de responder, porque deve ter vindo da mesma pergunta da Mariana. E com certeza veio da mesma pergunta da Mariana. E agora nós estamos indo para o polo de Sumaré, né, é o vereador de Montemor, né, Murilo Rinaldo. Nós até comentamos na primeira aula sobre esse assunto. Bom dia, gostaria de saber sobre o regime de urgência. Sempre chega na Câmara projetos com regime de urgência e o mesmo é alegado que se os vereadores não votarem, a Prefeitura vai perder o recurso ou vai perder o prazo, né? Gostaria de saber se isso procede. Existe como embargar isso, né? Pois aí os demais da situação falam que a oposição está contra. Esse é um cenário que se repete com muita frequência, um certo
uma certa pressão exercida sobre os vereadores para que eles aprovem imediatamente o projeto, sob pena de, daqui a pouco, isso causar um dano social, o município perder um recurso ou algo dessa natureza federal que tenha que vir. Entra naquela linha que eu citei aqui, quando Ulisses Guimarães dizia que não tem matéria urgente, né? O que existe são matérias atrasadas. Então a Câmara tem que se posicionar com relação a isso. Eu sei que é complicado do ponto de vista político, mas é importante que a Câmara, inclusive, eu tenho orientado isso e tem acontecido de forma positiva em muitos municípios. É importante que a Câmara se reúna com o Poder Executivo para discutir esse problema, porque é um problema, e é um problema que afeta inclusive o Executivo, porque numa ação direta de inconstitucionalidade, se for trabalhada isso no Poder Judiciário e declarada inconstitucional essa lei, a decorrência disso também vai repercutir lá no Poder Executivo. Então é muito importante que a Câmara estabeleça um diálogo, porque ter um problema não é um problema. O problema é não falar sobre o problema. Desculpem a redundância, mas isso é importante. Então tem que conversar, o presidente da Câmara tem que dialogar com o Poder Executivo. Maioria e minoria, oposição, situação, nesse ponto tem que ser trabalhado por uma via institucional. Então é papel do presidente da Câmara também trabalhar essa relacionalidade com o Poder Executivo. O Poder Executivo tem que se sensibilizar também, porque ele vai ter problema, o Poder Executivo, até na prestação de contas desse recurso, se a lei for declarada inconstitucional. Então não é uma mera formalidade, não é algo pró forma que nós vamos fazer para ter tem que ter lei, manda para a Câmara aprova e pronto. Não, tem que cuidar do que se trata, qual é a autorização que está sendo dada. Então é importante que isso seja repensado em termos procedimentais, porque não tem exceção na Constituição Federal, como eu já expliquei para vocês. Regime de urgência não suprime as fases deliberativas de elaboração de uma lei. Não é porque o projeto tramita em regime de urgência que nós podemos colocar direto o projeto em plenário para ser votado. Então, muita atenção com relação a isso, e o caminho que muitos municípios têm adotado é o caminho do diálogo. Inclusive, tem municípios que já acertaram, esse ano vai continuar assim, mas a partir de 2015 vão trabalhar numa ideia mais profissional de elaboração da lei, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo. E é importante porque muitos prefeitos, inclusive, têm se sensibilizado. Eu tenho ido a muitas prefeituras fazer curso em company no Brasil inteiro para servidores do Poder Executivo trabalhar a construção dessas matérias de uma forma mais alinhada ao que a Constituição determina em termos procedimentais, para que o projeto ele tenha lá no próprio Executivo também uma construção qualificada. Porque não pense que é só na Câmara que o projeto chegue atrasado. Tem muitas prefeituras onde o prefeito chega às 4 da tarde para o funcionário da prefeitura, pede para ele fazer um projeto de lei e o funcionário pergunta para o prefeito para quando que ele precisa e o prefeito responde para hoje, porque eu tenho que mandar hoje para a Câmara. Então o prefeito pede para o projeto ser feito às 4 da tarde, para 5h30 está na Câmara protocolado. Então, lá no Executivo também tem uma aceleração indevida do processo de elaboração da lei. Nós vamos ver na aula do dia 27, quando a gente trabalhar a terceira aula desse módulo de processo técnica legislativa, como é importante cuidar para pesquisa, para o trabalho de definição do conteúdo da lei. Então, não há exceção e este caso também ser questionado no Judiciário de recebimento de verbas federais para aplicar no município, ele pode sim ser declarado inconstitucional. A melhor situação que a gente pode trabalhar aí é realmente conversar com o Executivo para aprimorar esse processo, tanto no Executivo quanto no Legislativo. O que é certo é que não dá para continuar com essa prática, porque na medida que o tempo vai passando, os controles vão aumentando e a própria sociedade vai observando que resultados isso vai gerar. Então, o vereador ele tem que cada vez ser mais vereador, mais atento a esses pontos, independente dele ser ou não da situação, ou ser ou não da oposição. André, gostei muito aí de ser mais vereador. Eu acho que é importantíssimo essa sua fala aí, porque a gente precisa dessas atuações realmente forte e firme do vereador. Em relação aqui à próxima pergunta, eu vou colocar aqui a Maria Inês, né, que ela é de Juquiá, e ela faz uma pergunta assim: nosso regimento interno de Juquiá, no seu artigo 54,
poderá ser dispensado o parecer quando for aprovado por maioria absoluta dos seus membros o requerimento verbal solicitando dispensa de envio dos projetos às comissões permanentes, com exceção PPA, LDO e LOA, e denúncias. Neste ano, todas as leis e projetos de leis foram aprovadas sem ir para as comissões. Qual o procedimento legal para cancelar este artigo que é inconstitucional? Tu tens razão, ele é inconstitucional. O que o teu regimento interno está dizendo na prática é que por maioria absoluta de vereadores a Câmara pode descumprir a Constituição. E não dá, não tem essa hipótese. Então o caminho para isso é alterar o regimento interno para que esse artigo seja suprimido. Porque o regimento interno ele não pode criar exceções à Constituição Federal e exceções à Constituição Estadual. Se tu puderes olhar no fórum onde essas questões estão sendo debatidas, eu citei e coloquei ali até algumas jurisprudências como reforço para isso. Nos slides que vocês receberam e que está à disposição no ambiente virtual de aprendizagem na Escola Paulista do Tribunal de Contas, também tem lá decisões, inclusive do Supremo, indicando a impossibilidade desta previsão que consta no teu regimento interno. Então, o caminho para isso é um projeto de resolução para alterar o regimento interno para suprimir esse dispositivo. E quanto a todos os projetos até hoje, este ano, terem sido elaborados sem pareceres das comissões, qualquer uma dessas leis elaboradas podem, no judiciário, ser questionadas quanto à sua validade constitucional. Então, é melhor evitar que isso ocorra procedendo corretamente o processo, realizando corretamente o processo legislativo. André, o vice-presidente do Parlamento, vereador João Ramos, Parlamento de Presidente Prudente, né, que é de Martinópolis, faz a seguinte pergunta. Um projeto proveniente do Executivo, após protocolo e já em pauta de votação, o referido projeto pode ser retirado pelo Executivo? E com que base? A retirada de projetos de lei, ela é possível pelo seu autor. Nesse caso, o autor é o Poder Executivo e quem pediu a retirada é o Poder Executivo. Mas, no regimento interno, tem que haver indicação de qual momento se esgota essa possibilidade. A orientação que nós trabalhamos sempre, em decorrência da construção do processo nas suas fases, é de que, com a deliberação e o encerramento da discussão na ordem do dia, não cabe mais a possibilidade de retirada do projeto. Então, quando o presidente da Câmara diz, em sessão plenária, está encerrada a discussão, ou está encerrada a segunda discussão, passemos para a votação, quando ele diz passemos para a votação, ali cessa a possibilidade de retirar o projeto de lei pelo seu autor. Por quê? Porque no sistema brasileiro nós só temos autor de projeto, não temos autor de lei. Então, nesse caso, a autoria do projeto, na medida que o plenário chama para ele a responsabilidade de votar, dizendo o presidente está em votação o projeto, aí não tem mais o autor e o plenário passa a ser o dono, entre aspas, do projeto de lei. E aí é necessário que esse projeto, então, seja deliberado. Não pode mais haver a retirada. Então, o último momento para retirar o projeto é o regimento que determina e a regra que o regimento tem que seguir é essa. É a discussão na ordem do dia. André, e está chegando pergunta. Então, deixa eu colocar para você aqui que o Diego Esteves, o Diego é de Marília, está no polo de Marília, né? Ele faz a seguinte pergunta. A lei complementar pode ser votada em regime de urgência? No rito ordinário e sumário, o presidente pode pedir o parecer verbal das comissões? E a segunda pergunta que ele faz é a seguinte. O vereador pode emendar o projeto de lei do orçamento para fins de diminuir a dotação de um setor para aumentar em outro? O vereador tem competência para interferir nas dotações orçamentárias? Exemplo, diminuir na agricultura para aumentar na cultura?
Eu só não entendi a segunda. A primeira é se a lei complementar pode tramitar em regime de urgência. Isso. Segunda... E a segunda, se o vereador pode fazer a emenda no projeto de lei do orçamento para fins de diminuir a dotação de um setor para aumentar o outro. A lei complementar não pode tramitar em regime de urgência. A lei complementar, inclusive, tem quórum diferenciado, Diego, no artigo 69 da Constituição Federal, que é a aprovação por maioria absoluta. Então, quando se tratar de lei complementar, tem que trabalhar sem regime de urgência, sem o rito sumário. Pela natureza da lei. Lei complementar são leis mais complexas. Os códigos, por exemplo, são leis complementares. O plano diretor do município é uma lei complementar, o regime jurídico do servidor, o estatuto é uma lei complementar. São leis mais extensas, são leis mais concentradas num determinado tema, né? Por exemplo, o Código de Posturas do município, Código de Convivência Urbana. Então, são relações que se estabelecem a partir de uma temática de maior impacto social. E isso exclui a possibilidade de a matéria tramitar em regime de urgência. E veja que importante essa tua questão, porque ela nos remete a um assunto que eu rapidamente comentei, mas que agora quero recuperar, porque é um erro que frequentemente a gente observa nas câmaras municipais. Se o projeto de lei complementar não admite o regime de urgência, para produzir uma lei complementar, se eu tiver que alterar essa lei complementar depois dela entrar em vigor, o projeto de lei que altera uma lei complementar, que é projeto de lei complementar, também não admite regime de urgência. Para ilustrar, vamos supor a ideia do plano diretor. O plano diretor é uma lei complementar, a tramitação do plano diretor não admite regime de urgência, porque é uma lei complementar. Se o prefeito quer alterar o plano diretor, ou algum vereador, o prefeito alterando o plano diretor, ele tem que alterar por projeto de lei complementar e não pode pedir neste projeto de lei complementar que ele tramite em regime de urgência. Então não pode a lei e não pode o projeto de lei que altera uma lei complementar em vigor. Outra questão são as emendas à lei do orçamento. Está no artigo 166 da Constituição Federal as regras que devem ser observadas para que a emenda parlamentar, que o vereador formula, cumpra corretamente a sua condição de se tornar legítima. Então, é possível, sim, o vereador diminuir recursos de um determinado programa, como tu citas aí o exemplo da agricultura, para colocar em outro. Então, ele, na emenda, quando ele indica uma ação a ser implementada num programa de governo, ele tem que dizer de onde vai sair o recurso para que essa ação possa ser executada na lei do orçamento. E para isso ele pode anular despesa, no teu exemplo, da agricultura. O que ele não pode é anular despesa de dívida e anular despesa reservada ao pagamento de pessoal. Isso não pode ser reduzido, não pode ser admitida a respectiva redução. No entanto, aí outra exigência que está no artigo 166 é que a emenda ao projeto de lei do orçamento tenha conteúdo compatível com a lei de diretrizes e compatível com o plano plurianual. Mas a emenda depende de aprovação no plenário, e aí então no plenário depende da maioria absoluta, não, da maioria dos vereadores, não maioria absoluta, da maioria simples de vereadores aprovar ou não a emenda. Na verdade tem que ter uma boa justificativa, né, André, para poder convencer os outros a... Mas a pergunta, se é possível propor emenda anulando despesa de uma dotação para outra, é possível, só o cuidado é para que não seja despesa de dívida e nem despesa com o pessoal. Perfeito. Só aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Ourinhos, que a gente tem conversado aí por e-mail e pelas redes sociais e pediram que mande um abraço, então nós estamos mandando um abraço aí, pessoal de Ourinhos. André, agora nós vamos falar com o vereador da Câmara de Lutécia, né, na verdade, né, ele está fazendo uma pergunta aqui com relação à emenda, né? Temos um projeto polêmico sobre uma gratificação para a comissão de licitação. Este projeto prevê um pagamento de R$ 400 mensais a cada membro desta comissão. E nós, vereadores, gostaríamos que fosse pago até dezembro e não durante o ano todo. Gostaria de saber se é possível fazer uma emenda para esse projeto. Nesse caso, o fato que justifica o pagamento da gratificação é a atividade
que o servidor desempenha na comissão de licitação. Então, não tem como estabelecer aí que dezembro seja o marco final para o pagamento desta gratificação. O tempo, o que justifica o pagamento da gratificação é a designação do servidor para atuar na comissão pelo tempo respectivo. Então, se a comissão de licitação, por exemplo, renova os seus membros em março e os atuais membros vão ficar até março, quem está na comissão está justificando o pagamento dessa gratificação. Então, tem que cuidar, porque essa alteração que está sendo pensada pode desconfigurar a proposta que embasa o fato que dá causa para essa gratificação. E aí já tem decisões do Tribunal de Justiça, quando a emenda do vereador desconfigura o projeto, pode ser da Câmara, da mesa diretora, ou pode ser do Executivo, se a matéria tratar de assunto reservado à governabilidade, que é o caso, remuneração de servidor na Câmara, não pode essa alteração gerar despesa e nem desconfigurar o objetivo pretendido. Então tem que olhar com calma, o ideal seria examinar o projeto, mas em tese essa é a orientação que eu tenho para te dar. Se eu entendi bem, a gratificação é vinculada ao funcionamento de uma comissão. Quem vai receber a gratificação para atuar nessas comissões são os servidores designados, por exemplo, numa comissão de licitação. Então, por quanto tempo esse servidor vai ganhar esta gratificação? Pelo tempo que durar a sua designação. Perfeito. André, eu acredito que essa aqui já foi respondida, né? Mas é a Silvia, né, da Câmara Municipal de Santo Antônio do Pinhal. Na audiência pública do PPA, uma parcela da população priorizou um programa, por exemplo, o esporte. E para atender as reivindicações é necessária a destinação de um recurso financeiro maior. É justamente o que tinha a pergunta anterior. O vereador pode fazer essa emenda alterando os valores do orçamento enviado pelo Executivo? Né? Qual o mecanismo correto e legal para fazer isso? É a hipótese do artigo 166. Se tu olhar lá na Constituição Federal, artigo 166, admite sim que o vereador possa fazer emendas a projeto de lei do orçamento, isso está lá no parágrafo 3º do artigo 166, mas tem que olhar para esses requisitos. Para a indicação desses recursos, para embasar a emenda que o vereador está fazendo, nesse exemplo é a questão do esporte, então, para ampliar o investimento no esporte, é necessário que ele indique recursos, mas não pode esses recursos serem originários de matérias reservadas à dívida ou então ao pagamento de pessoal. Mas é possível sim que a emenda seja feita. O caminho é a apresentação de emenda. Eu recomendo, é importante, Silvia, que vocês olhem qual é o prazo que está previsto para que a emenda seja proposta, porque as emendas ao projeto de lei do orçamento só são possíveis na comissão de orçamento, não existe a possibilidade de emenda de plenário. E também tem que cuidar se essa demanda trazida pela comunidade em audiência pública para projeto de lei do orçamento está prevista na lei de diretrizes, porque a lei de diretrizes orçamentárias é o que o nome está dizendo, é a lei que estabelece as diretrizes do orçamento. Então, para que a matéria conste no orçamento, ela tem que ser compatível com as diretrizes orçamentárias. Então, se essa demanda que foi trazida pela comunidade para aumentar investimento na área do esporte já não entra em sintonia com a lei de diretrizes, já tem aí, então, um obstáculo que não pode ser superado. Mas a condição para propor emenda existe, só tem que fazer essa conferência que eu estou aqui comentando com vocês. André, vereador Aladim de Mairiporã, ele está no polo de Caieiras. Temos problemas de regularização fundiária no município. Tentei formar uma comissão de habitação para tratar da situação fundiária do município e fui impedido pelos demais companheiros devido às opiniões diversas. Só que isso é extremamente relevante para o município. E aí fica a pergunta que ele não fechou a pergunta, mas ele gostaria de saber, de repente, se seria viável, né, formar essa comissão. Vereador Aladim, é viável e é um assunto importantíssimo, tanto que em muitos estados o Tribunal de Justiça tem sido parceiro das câmaras municipais e das prefeituras para montar um programa para fazer a regularização fundiária. Então é um tema importante,
tem que examinar, vereadora Ladim, se essa matéria da regularização fundiária já não está albergada por uma das comissões temáticas da Câmara. É possível que esteja. Se a Câmara tem lá a habitação relacionada com uma das áreas de atuação de uma das comissões temáticas, isso pode ser trabalhado então naquela comissão, não precisa ser uma comissão especial. E mesmo que o senhor não seja membro dessa comissão de habitação e infraestrutura, o senhor pode requerer reuniões e participar dessas reuniões. E, independentemente disso, da atuação das comissões, também pode, pelo seu gabinete, trabalhar aí uma interação maior com esse problema, a fim de provocar aí audiências públicas para fazer esse debate e chamar aqueles atores que estão envolvidos com isso, as pessoas que estão nessa situação, para um diálogo importante lá na própria Câmara. Então, a sua percepção, ela está correta, é um tema que precisa ser trabalhado, tanto que em muitos estados tem, inclusive, envolvimento do Poder Judiciário para auxiliar nesse programa de regularização, e é fundamental, sim, que a Câmara tenha um olhar atento para essa matéria. Mas confira antes se nas comissões, normalmente nas comissões permanentes, há uma definição regimental para que esse assunto seja trabalhado. Daqui a pouco pode ser até numa comissão que o senhor pertença ou que o seu partido tenha representantes. Então dá, inclusive pela bancada, para trabalhar um diálogo com um colega de partido para que ele acione esse debate junto com o senhor lá nessa comissão. Chegando mais pergunta, André. Gilmar, vice-presidente da Câmara de Santa Clara, está lá no polo de Jales. Na reeleição da mesa diretora, tem que respeitar a fidelidade partidária? Fidelidade partidária foi reafirmada pelo Supremo em várias decisões, inclusive aquela que foi marcante e que determinou que o mandato não pertence à pessoa e pertence ao partido. Tanto que muitos vereadores, inclusive porque trocaram de partidos, tiveram que sair do mandato. Então, a fidelidade partidária tem regramento no Estatuto do Partido e ela pode, sim, ser cobrada na atuação das bancadas, porque o vereador na Câmara ele não pode fazer um voo solo, ele não pode fazer aquilo que ele quer, ele tem que trabalhar a partir daquilo que é determinado nas diretrizes partidárias. O que o Supremo determinou é que, para concorrer, ele teve que ter a opção por um partido, um ano antes da eleição, e essa opção pelo partido foi em função de uma identidade que ele teve com aquelas diretrizes defendidas, as bandeiras ideológicas do partido, e a atuação desse parlamentar na Câmara, não só na votação dos projetos, mas no atendimento das estratégias da bancada, estão vinculadas, sim, à fidelidade partidária. Então, é uma questão interna, mas é possível que os partidos, através da atuação das suas bancadas, exijam essa fidelização. Eu queria aproveitar, André, e lembrar as câmaras que todas as câmaras, na verdade, aí eu tenho que puxar para o lado da UVESP um pouquinho, né, aproveitar a oportunidade, que todas as câmaras filiadas à UVESP, né, têm o doutor André e toda a sua equipe para dar essas orientações num prazo de até 5 dias. Né? Então, todas aquelas que ainda não estão filiadas e querem ser filiadas da UVESP e ter o doutor André aí, né, do seu lado, aproveitem a oportunidade. André, agora nós vamos para, não tem o polo aqui, Buri, da Câmara de Buri. Né? É a Alessandra, da Câmara de Buri. Ela coloca assim, a pergunta dela: suplementação por anulação de dotação e abertura de crédito especial no orçamento da Câmara poderá ser feito por ato da mesa diretora? Ou somente poderá ser feito por lei ou decreto do Executivo? Alessandra, a base está na Lei 4320, de 1964. Lá, literalmente, consta, para abrir um crédito, a autorização é por lei e o decreto é que vai efetivamente abrir o crédito. O que ocorre é que essa Lei 4320 é de 1964. A Constituição é de 1988. Então, a Lei 4320 ela não pode mais ser interpretada
tendo em conta a época que ela foi editada, década de 1960. Ela tem que ser interpretada a partir da Constituição, naquilo que ela foi recepcionada pela Constituição de 1988. E uma dos pontos de sustentação da Constituição Federal de 1988 é o princípio da separação dos poderes. E o princípio da separação dos poderes que está lá previsto no artigo 2º prevê a independência orgânica, funcional, administrativa e financeira. Não tem sentido nós interpretarmos o princípio da separação dos poderes sem trabalhar a ideia de que a Câmara tem a sua autonomia financeira. Então, hoje, o que nós fazemos em termos de interpretação daquele dispositivo da Lei 4320? Que a Câmara tem, sim, por via de resolução de mesa, que a resolução de mesa é o que se equipara ao decreto no Poder Executivo, a resolução de mesa no Poder Legislativo. Por que de mesa? Porque no Poder Legislativo a gestão é colegiada, nós temos o presidente que ordena a despesa, mas temos a mesa diretora que faz a gestão da Câmara, então é uma gestão colegiada. Quando é um órgão que decide, é uma resolução, porque é mais de uma pessoa. Por isso que o prefeito decide sozinho, ele decreta, a Câmara decide pela mesa, ela resolve, resolução. Então é possível sim que a Câmara faça suplementações das dotações da sua unidade orçamentária. Então, dentro da Câmara, pode haver sim alterações por resolução de mesa, não dependendo de decreto do Poder Executivo para isso. Claro que tem que cuidar o limite. Por exemplo, se a lei orçamentária estabelece que a suplementação ela pode ser feita até 20%, 15%, 10%, 5% do orçamento, dentro desse limite, a mesa diretora determina as alterações para arrumar a sua própria casa, que é a casa dela, a Câmara, como um poder legislativo autônomo financeiramente. O ideal, inclusive, e nós recomendamos isso no IGAN, é que na lei de diretrizes orçamentárias, quando tramita antes da lei do orçamento, lá conste expressamente que autoriza ao Poder Executivo a suplementar até 10%, 5% as dotações do município por decreto e ao Poder Legislativo por resolução de mesa. Então, prevendo isso na lei de diretrizes orçamentárias, tu faz até um reforço legal para que tu possas trabalhar isso no ambiente da Câmara, independente do decreto do prefeito, até para não ficar como uma espécie assim a Câmara de refém do prefeito, prejudicando inclusive o exercício da sua autonomia financeira. André, é que o nosso tempo já está quase se esgotando. Tem mais duas perguntas aqui que eu queria. Uma é do Olindo, né, de Jales, da Câmara de Três Fronteiras. Na votação das contas municipais, vota-se o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ou o projeto de decreto legislativo ou os dois? Depois eu te faço a outra pergunta. O que é votado é o parecer prévio do Tribunal de Contas. Isso está expresso no artigo 31. O parecer da Comissão de Orçamento e Finanças é para orientar o plenário, considerando a defesa que o prefeito fez e se houve algum questionamento da comunidade, de algum cidadão. Mas é de orientação. Então, não é o parecer da comissão que é votado. É votado o parecer prévio do Tribunal de Contas. O decreto legislativo ele é ajustado na redação final, que é a fase de revisão. Então, o presidente da Câmara diz, está em votação o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre o exercício de 2012 da autoridade fulano de tal. E só não vai prevalecer o parecer prévio do tribunal se for derrubado por 2/3. Proclamado esse resultado em plenário, ajusta-se isso ao decreto legislativo na fase de revisão. Então, não é o que é votado em plenário, é o parecer prévio do Tribunal de Contas. Isso está lá no artigo 31 da Constituição Federal. A última pergunta, André, aqui é também do Polo de Jales, vice-presidente da Câmara de Santa Clara, Gilmar.
O cargo de... E essa pergunta, André, na verdade, ela está vindo de todos os lados, porque agora vai chegando a época de eleição da mesa, né? Então, né, todos estão preocupados com esse assunto. O cargo de presidente pode ser assumido por um funcionário público sem que ele tenha que se afastar do seu cargo como funcionário?